E aí galera, boa noite. Nós vamos começar agora o terceiro período dessa sexta-feira. Hoje vocês já foram ministrados pelo Bispo Felipe pela manhã, à tarde pelo pastor Danilinho. Um breve intervalo e agora nós vamos ter o último período. E eu tenho certeza que nesse primeiro dia o Senhor já falou muito com você. Nós estamos ministrando sobre futuro. Nós queremos entregar para vocês as ferramentas para que vocês entendam de fato o que esse futuro nos reserva e o melhor, o que nós podemos reservar para esse futuro. Porque é claro que nós já entendemos que todas as coisas, tudo aquilo que nós temos observado nesses últimos dias, elas fazem parte de um propósito superior de Deus para as nossas vidas. Então, se prepare, porque esse foi apenas o primeiro dia. Nós temos ainda mais 2 dias de ministrações para que você possa receber tudo aquilo que tem reservado dos céus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre algo que o Senhor tem me ministrado muito nesse período de quarentena. Sobre qual é o nosso lugar no futuro. Qual é o nosso posicionamento. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Esther, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre Esther. Eu creio que muitos de vocês já conheçam Esther, já saibam dessa história, mas hoje nós vamos aplicar a história de Esther dentro do nosso contexto, para que você possa entender que talvez o que você está vivendo hoje, que para você já possa ser assim, nossa, já estou no meu auge, é apenas um pedacinho daquilo que o Senhor tem para o teu futuro. Então lá em Esther 2, a partir do versículo 5 fala assim: ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconia, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. E se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas todas as moças na cidadela de Suzã, sob as visitas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa, alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo, e nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucedera. Até aqui. Pai querido e amado, nós queremos apresentar esse tempo diante da tua santa presença, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Obrigada por tudo que nós já vivemos durante esse dia nessa Deep Conference. Obrigada por cada palavra, obrigada pelo teu mover. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, Pai. Eu te glorifico pelo privilégio de poder entregar essa palavra que veio direto do seu trono para a vida dos teus filhos, Pai. Nós somos uma geração forte e que queremos, Pai, estarmos alinhadas com o seu propósito. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida, que a minha carne se cale, que teu espírito prevaleça, que não seja eu, mas o Senhor através de mim. Eu te peço, Senhor, que na nossa casa agora, onde cada um está assistindo essa ministração, teu Santo Espírito, Senhor, toque em cada um agora. Que o Senhor nos faça ter realmente assim uma terra fértil no nosso interior, para que essa palavra caia como uma semente e ela se torne uma árvore de bons frutos. Nós te damos, Senhor, toda a honra e toda a glória, pois só tu é digno. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um relato que conta um pouco da origem de Esther. Por que aqui, onde nós lemos, a palavra fala que Esther foi escolhida? Porque o rei, ele tinha uma esposa chamada Vasti,
E o rei estava dando um banquete de vários dias. Em determinado dia, ele quis mostrar a sua esposa para todo mundo. E quando ele chamou Vasti, Vasti falou, eu não vou. Ela resolveu não ir. Com isso, todo mundo que fazia parte do conselho do rei Assuero falou o seguinte, olha, não é certo que ela permaneça na posição que ela está. Porque se as outras mulheres perceberem o posicionamento de Vasti, elas vão fazer exatamente a mesma coisa. E aí, Vasti foi deportada do lugar dela. Ela abriu mão daquilo que Deus já tinha reservado para ela. E aí um deles deu uma ideia para que o rei fizesse um concurso, para que eles pegassem as moças virgens, formosas, as jovens, para decidir quem seria a nova rainha, quem seria a nova esposa do rei Assuero. Mordecai, ouvindo isso, foi lá, chamou Esther e falou, Esther, é o seguinte, eu vou te inscrever no concurso de beleza. E aí o que vai acontecer? Não sei, o Senhor sabe de todos os propósitos. Ele levou Esther, e a palavra fala que a Esther achou graça diante de todo mundo. Ela recebeu tudo aquilo que cada menina que participou daquele propósito, daquele concurso recebeu. E elas poderiam pedir mais um pouco, mas Esther não quis. E aí, Esther passou por um período de 12 meses de preparação, até ser levada à presença do rei. E hoje, com base na história de Esther, eu quero falar com você, primeiro, sobre o nosso lugar de origem. Talvez você tenha vindo de um lugar muito humilde. Talvez você pense que, da onde você nasceu, na família que você nasceu, você não tenha condições de ter um futuro brilhante. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que o nosso lugar de origem, ele nunca vai ser igual ao nosso lugar de destino. O lugar do destino que Deus tem para nós, ele sempre vai ser muito melhor do que o nosso lugar de origem. E que esse lugar de origem, ele não é um fator determinante para que Deus ele possa te colocar no centro do propósito dele. Para que Deus ele possa te usar agora nesse futuro e derramar sobre você tudo aquilo que ele tem para a tua vida. Assim como foi com Esther, ela era órfã. Ela foi criada pelo primo dela. E eu duvido que não tenha passado na cabeça de Esther, que por ser quem ela era, por falar assim, nem paz eu tive, será que eu vou ter alguma coisa na minha vida? Mas Deus ele já sabia de todas as coisas. Deus já tinha determinado todas as coisas dentro de um plano perfeito. E assim também é com a nossa vida. Quando Esther ela foi levada à presença do rei, o que aconteceu? A palavra fala que o rei, ele amou Esther muito mais do que as outras. Imagina como foi para Esther receber aquela notícia. Eu, órfã, de repente, sou levada na presença do rei. E quando o rei me olha, ele me acha mais bela, ele me acha mais formosa. Eu acho graça diante dele e ele me escolhe para assumir o posto de rainha. Para assumir o maior posto de uma mulher dentro de um reinado. Ali começava o propósito de Esther. Ali começava a transformação da história de Esther. Assim também, como é com a gente. Você pode falar assim, mas pastora, Esther participou de um concurso de beleza. O que um concurso de beleza ele pode trazer de propósito para a nossa vida? Nós precisamos ter o entendimento do seguinte, que toda necessidade, ela revela um propósito. Anota aí no teu caderno. Toda necessidade, ela revela um propósito. E nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia, que todos nós estamos em casa, quais são as necessidades que esse tempo está revelando? Quais são as necessidades que você está enxergando? Porque dentro dessa necessidade, pode ter certeza que o teu propósito ele vai ser revelado. Assim como foi com Esther. O concurso de beleza ele foi um caminho para que ela suprisse uma necessidade. O rei precisava de uma rainha. O rei precisava de uma mulher. E naquela necessidade, um grande propósito ele foi revelado. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para um tempo em que o Senhor está nos revelando hoje a necessidade que o mundo tem. Nós precisamos nos levantar
para sermos a boca profética aqui nessa terra. Você, como jovem, precisa se levantar para ser a boca profética dentro da tua casa. As pessoas estão precisando na rua da palavra de Deus. E não pense em você que porque você está hoje preso dentro da tua casa que você não pode fazer nada, porque você pode fazer muito. Aliás, você pode fazer até muito mais, porque hoje com a internet você pode pregar e alcançar o número de pessoas que você não alcançaria na rua. Esse tempo revela realmente a expectativa que a natureza tem da manifestação dos filhos de Deus. E sabe, nós não podemos ficar agora fechados no nosso casulo, achando que é só esperar, porque eu estou de quarentena, eu estou de férias. Não, esse é o momento que nós, os filhos, nós, aqueles que fomos chamados, nós, aqueles que já fomos escolhidos, você, que o Senhor já está te preparando de você se levantar e de você ocupar o teu lugar. Porque o que Esther fez? Ela ocupou o lugar que o Senhor havia preparado para ela. Só que você acha que o propósito na vida de Esther era terminar apenas como uma rainha? Não. Esse era o primeiro passo para que se cumprisse um propósito muito maior. Esther, assim, jovem como nós, ela nunca, eu duvido assim que um dia passou pela cabeça dela, um dia eu vou ser a rainha. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar passeando pelo reino, com aqueles vestidos maravilhosos, com o meu rei do lado. Eu duvido. Mas é o que a palavra de Deus nos diz, que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim como a palavra também fala que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. E eu tenho certeza que todos nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. E eu tenho certeza que você foi chamado segundo esse propósito. Então eu quero declarar que todas as coisas cooperarão para o teu bem. E aí você se pergunta assim, mas pastora, tudo bem, a senhora está falando aí sobre ocupar o meu lugar, sobre ter um posicionamento, mas eu não sei nem qual é o meu lugar agora. O que eu tenho que fazer? Eu não consigo nem enxergar essa necessidade, eu não consigo ver nada disso que você está falando. O que você está falando para mim é tudo uma grande abobrinha. Eu quero te dar hoje um caminho para que você possa perceber qual é o teu lugar. Entenda o seguinte, essa palavra, assim como todas as palavras que você está recebendo e as que você vai receber nessa conferência nos próximos 2 dias, são para que vocês possam, de fato, abrirem os olhos para esse futuro. E para que vocês entendam que você faz parte desse futuro. Amém? E que talvez, para uns, esse futuro seja só quando acabar a quarentena. Mas para alguns o futuro seja assim que acabar essa ministração, o Senhor já vai começar a te levantar e te usar. Eu não sei, porque o futuro, Deus sabe, Ele já está lá. Mas é para que você pegue essas palavras e para que você se prepare. E para que você entenda que você faz parte desse propósito. Para que você entenda que tem um lugar que ele é teu, assim como Deus tinha um lugar para Esther. Em primeiro lugar, você precisa perceber as necessidades do momento que te revelam o propósito. Como eu falei um pouco anteriormente. Entenda, olhe ao teu redor. O que a tua geração precisa? As necessidades dessa geração vai te ajudar a encontrar o teu lugar dentro desse propósito. Ah, pastor, eu vejo que algumas pessoas precisam aprender a falar inglês para poder fazer missão fora do Brasil. Eu sei falar inglês, então vai ensinar as pessoas. Eu sinto que a necessidade hoje é de mais pessoas jovens pregando, então começa a se preparar, começa a ler a Bíblia. Começa a buscar do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem palavra todo dia para derramar sobre a tua vida. Pastor, eu entendo que hoje há uma necessidade de trabalharmos com o evangelismo nas artes. Você tem esse dom? Começa a orar. Porque se você enxerga essa necessidade, eu tenho certeza que o mesmo Deus que revelou o meu propósito, Ele é o Deus que vai revelar o teu propósito também. Então, é
É necessário que você esteja alerta. Peça para que o Senhor te dê sensibilidade espiritual, para que você não enxergue as coisas apenas com os seus olhos carnais. Porque sabe o que acontece? Quando a gente começa a enxergar só com os nossos olhos carnais, você começa a ver somente a necessidade terrena. E aí você olha para a pessoa que está do teu lado e você fala assim, ai, tá meio triste, acho que ela precisa de uma oração, vou orar. Mas quando você consegue enxergar a necessidade espiritual, sabe o que acontece? Você olha para a pessoa que está do teu lado, você enxerga que ela precisa de uma oração, mas mais do que isso, você enxerga que aquela pessoa, ela precisa de alguém pegando na mão dela, de alguém caminhando com ela, de alguém ajudando essa pessoa a encontrar o propósito. E aí sabe o que acontece? O teu propósito é ser a resposta da oração de alguém. É ser a pessoa enviada por Deus para abençoar, para formar e para ensinar. Então esteja atento à necessidade. Eu quero falar com vocês algo muito sério, que eu observando essa geração que eu enxergo muito. Às vezes a gente fica olhando no Instagram, porque fulano tem 1 milhão de seguidores, porque fulano prega desse jeito, porque fulano faz de tal maneira. Olha, não tente caminhar o caminho dos outros. Deus tem um caminho para você. Você vai ter referência, você vai ter pessoas que vão te direcionar, mas nunca tente viver o propósito de outra pessoa, porque Deus tem um propósito reservado para você. Porque você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou é fracasso. Entende? Ser bem sucedido naquilo que Deus não me chamou, eu estou fracassando. Então não adianta, porque às vezes o que vai dar certo para o outro não vai dar certo para você. Procure a tua maneira. Encontra em Deus o teu jeito, porque Deus te escolheu assim. Deus me escolheu assim. E Deus te escolheu assim também. Então, se Deus me usa, Deus vai te usar. Assim como aquela pessoa que você olha e você fala assim, eu quero ter um ministério assim. Você pode até falar, Senhor, eu quero um dia ser muito usado. Quando eu cheguei na igreja, eu via todos os meus líderes, eu falava assim, Senhor, um dia eu quero ser tão usada como eles são. E eu tinha referências, eu tinha referenciais. E Deus foi me moldando ao longo do caminho. Deus realmente me usa muito, como eu sempre desejei. Mas Deus me deu o meu formato. Deus me deu o meu propósito. E é assim que Ele vai fazer com você também, em nome de Jesus. E, em segundo lugar, não deixe que o seu medo ou as suas regras estabelecidas te impeça de colocar no propósito. Vamos lá no capítulo 4. No capítulo 4 do livro de Esther, a partir do versículo 11, a palavra fala assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, senão a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther. Presta atenção no que Mordecai falou para Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se tudo te calares agora, de outra parte se levantar para os judeus socorro. Olha que forte. E livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, e nem de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther havia ordenado. Os judeus haviam recebido uma sentença. E vocês lembram que lá no início nós lemos que Esther ela não tinha declarado o povo dela, porque Mordecai pediu que ela não declarasse. E aí o povo judeu recebeu uma sentença maligna e precisava se levantar alguém. Alguém precisava ser levantada pelo Senhor para ser um caminho de livramento para o povo
judeu. Isso é muito forte, queridos. Porque quando Esther, ela fala, você sabe, Mordecai? Porque Mordecai, ele pede, fala, Esther, vai lá, fala com o rei. Intercede ao nosso favor. Sabe quando você era pequeno e você queria sair e falava pro teu amigo pedir pra tua mãe ao invés de você? E você jogava o seu amiguinho no fogo? Foi praticamente isso. Só que naquela época, ninguém podia entrar na presença do rei se ele não ordenasse. E Esther fala para Mordecai assim, você sabe, né, Mordecai, que eu não posso entrar na presença do rei assim, de boba. Eu preciso que ele me chame. Nesses 30 dias, ele nem me chamou. Aí eu vou entrar e ele vai mandar me matar. E aí, Mordecai, maravilhoso, chega e fala para ela assim, olha, Esther, se você se calar agora, tenha certeza que da parte de Deus vai ser levantado alguém para trazer socorro e livramento. Mas você e a casa do teu pai vão perecer. Não pense que só porque você é a donzela, a rainha, que você vai ser livrada. E aí, ele faz Esther pensar. E eu quero que você pense, porque tem alguma situação aí que Deus está te chamando para entrar nesse propósito e você está fugindo. E ele fala, quem sabe, não foi para isso que o Senhor te chamou. Será que não foi por isso que você foi levantada a rainha? O que Esther fez? Ela entendeu. Esse é o verdadeiro propósito. O verdadeiro propósito não era que eu fosse somente rainha. Tinha um propósito muito mais profundo. E eu quero falar para você a mesma coisa que Mordecai falou para Esther. Se você não se levantar agora para cumprir esse chamado, para cumprir esse propósito que o Senhor já colocou na tua vida, pode ter certeza que Deus vai levantar alguém. Porque Deus não vai deixar com que o plano dele falhe. Mas eu quero que você pense o seguinte, e se foi para essa situação que você foi levantado? E se foi para essa situação que Deus te colocou nessa terra? Porque você foi chamado ainda, no ventre da sua mamãe. Sua mãe nem sabia com que você iria trabalhar, mas Deus já sabia de todas as coisas a teu respeito. Sua mãe nem sabia como seria o teu rosto, a cor da tua pele. Deus já sabia até quantos fios de cabelo você teria na tua cabeça. Então não deixe com que as suas desculpas te afastem do propósito de Deus. Por um pouco, Esther não perdeu tudo aquilo que Deus havia preparado para ela. Faltou isso aqui, para ela perder a chance de estar incluída no maior propósito que Deus tinha para a vida dela. E em terceiro lugar, seja espiritual. Responda espiritualmente. Queridos, é o seguinte, hoje é muita emoção, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Espírito, amém? O ser espiritual, ele discerne de todas as coisas que são espirituais. Quando Esther entendeu qual era o posicionamento dela, sabe o que ela fez? Ela falou, chama todo mundo e fala para eles jejuarem por mim. Não é para comer, não é para beber, por 3 dias e 3 noites. Porque eu e as minhas servas, nós vamos jejuar também. E se eu perecer, eu pereci. E sabe o que aconteceu? Todos eles jejuaram por Esther. A palavra fala que quando Mordecai saiu, ele saiu para poder informar a todos o que a rainha Esther pediu. E esse jejum trouxe para Esther estratégias. E essa estratégia deu ao povo judeu o direito de lutar. E aquele que havia preparado uma forca para Mordecai, a Amã, ele mesmo foi enforcado naquela forca. Se levanta para esse propósito, se levanta para esse futuro. Você precisa ocupar o teu lugar assim como Esther ocupou. Você precisa estar ciente e preparado espiritualmente para você poder viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não há para você outro lugar que seja melhor do que o lugar que Deus ele tem para você. Quem sabe não foi para essa situação que o Senhor te chamou. Quem sabe não foi por causa dessa situação que o Senhor te colocou aqui nessa ministração. Quem sabe se não foi por isso que nesse tempo o Senhor te levantou para ser hoje dentro da tua casa
o sinal de Deus. E eu quero deixar para você hoje alguns conselhos, para que você ocupe a tua posição. Então, seja rápido para anotar, porque eu vou ser muito rápida para falar. Primeiro, tenha um mentor, tenha uma cobertura espiritual. Esther, ela teve Mordecai, que a direcionou em todas as coisas. Esther teve referência, Esther teve ministração, Esther teve cuidado, Esther teve direção. Não pense que sozinho você chega em algum lugar. Tenha a tua referência, tenha o teu líder espiritual. Seja você. Entenda que você não é o que você faz, mas você faz o que você faz por aquilo que você é. Amém? Você tem uma identidade. Use essa identidade. Não procure ser como as outras pessoas. Foque na tua referência, mas deixa Deus te mostrar quem Ele quer que você seja. Seja você. Se prepare. A palavra no livro de Gálatas 1 fala assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Sabe o que isso quer dizer? Você só vai ocupar o teu lugar quando você tiver maturidade. Você só vai ocupar o teu lugar quando você começar a se preparar. E Deus vai te revelar exatamente qual é essa preparação. Existe um caminho que você precisa percorrer para poder ocupar o lugar que é teu. Não pense que você, do dia para a noite, você vai surgir, vai ser o maior pregador de todos os tempos. Não vai. Não adianta. Se levanta e se prepare para que Deus possa te colocar no propósito. Seja obediência. Enquanto eu ministrava essa palavra, preparava essa palavra, o Senhor falou algo muito forte no meu coração. A obediência é uma chave que destrava futuros. Amém? Obediência é uma chave que destrava futuros. Mas, pastor, eu não gosto de fazer isso. Na tua caminhada, você não vai fazer só aquilo que você gosta. Entendeu? Alguns direcionamentos que você vai receber, você precisa colocar em prática, porque faz parte da tua preparação. Obediência é chave que libera futuros. Não venha ser rebelde, porque o rebelde, ele perde todas as coisas. E você não pode perder aquilo que Deus ele já tem preparado para você. Em quinto lugar, não se cale. Mordecai falou para Esther: se você se calar agora, Esther não se calou. Não é hora de você ficar calado. É hora de você erguer a tua voz. Amém? O mundo precisa da tua voz. Abra a tua boca, leve a palavra de Deus. Fale, libere o que está dentro de você. O Senhor ele já colocou tantas coisas dentro de você. Não sufoca a semente. Não sufoca a semente. Libera, para que ela possa crescer como uma árvore de bons frutos. Sexto, muito importante. Não construa o teu propósito sozinho. Tenha pessoas que construam esse propósito com você. Hoje eu só posso estar aqui porque eu tive muitas pessoas que na minha caminhada me ajudaram a construir esse futuro. Porque há 12 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, muitas pessoas pegaram na minha mão. E muitas pessoas me ensinaram todas as coisas. Então, não pense que sozinho você constrói alguma coisa. Sozinho você pode chegar mais rápido. Mas com pessoas com você, você chega no lugar certo e você chega mais longe. Começa a orar e fala: Senhor, quais são as conexões que o Senhor tem para a minha vida? Quem são as pessoas que o Senhor tem para caminhar comigo? Não caminhe sozinho. Porque você caminhar sozinho, pode ter certeza que você vai para a perdição. Mas quando você tem amigos, quando você tem pessoas acrescentadas ao teu propósito, quando você tem mentor, quando você tem a tua cobertura espiritual, é muito mais difícil você errar. Porque o amor, ele te conduz em todas as coisas. Em penúltimo lugar, trabalhe pela salvação de vidas. Eu quero trazer uma grande revelação para você, que é o seguinte: o teu propósito, ele tem muito mais a ver com os outros do que com você. Tudo aquilo que Deus ele coloca sobre você, tudo aquilo que Deus está colocando sobre você nessa quarentena para você usar no futuro, tem muito mais a ver com as outras pessoas do que com você. Use o teu dom, use o teu propósito para abençoar quem está do teu lado. Não fique pensando em fama, não fique pensando em ser muito conhecido. Se estiver no plano de Deus, você vai ser. Só que foca, o objetivo é o propósito.
Eu quero formar discípulos para Jesus, porque eu estou aqui nessa terra para pregar o Evangelho e formar discípulos. Eu não preciso de plateia, você não precisa de plateia. Você precisa formar discípulos. Você precisa formar discípulos. E para finalizar, não despreze os pequenos começos. Por último, mas não menos importante. Sabe uma coisa que Deus me ensinou? Que quando eu fosse ministrar em algum lugar, se tivesse uma pessoa, era para eu ministrar para aquela pessoa como se eu estivesse ministrando para 1000. E quando eu chegasse num lugar que tivesse 1000 pessoas, era para eu ministrar as 1000 pessoas como se fosse uma única pessoa. Então, às vezes você... mas eu marquei uma célula, veio uma pessoa. Dá glória a Deus, porque era essa pessoa. O destino da tua palavra era essa pessoa. Sabe, não despreze os seus pequenos começos. Se lembre de onde tudo começou. Se lembre dos seus primeiros passos, sabe, com Jesus. Não fica chorando porque ninguém te dá atenção. Deus te enxerga, Deus te dá atenção. Então não despreze esse seu começo, amém? E eu quero agora te convidar para orar comigo sobre essa palavra. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele colocou no teu coração, durante essa ministração, muitas necessidades que revelariam o seu propósito. Coisas que você estava em dúvida, Deus te confirmou. E vai confirmar mais ainda até o fim dessa conferência. E você que de repente está ouvindo essa palavra, e você ainda não conhece Jesus, ora com a gente também. Porque eu quero falar o seguinte, esse propósito também é para você. Se você está aqui, é porque você também é um escolhido de Deus. Um dia, eu estava no fundo do poço, eu achei que não ia ser ninguém. Mas aí Jesus foi lá, me resgatou. E eu que vim de um lugar de destruição, eu que não tinha perspectiva de futuro, eu achava que eu não ia ser ninguém na vida. E hoje eu sou a melhor coisa que eu poderia ser, eu sou uma serva de Deus. Hoje eu faço aquilo de melhor, que eu acho que é o maior privilégio da minha vida, que é cuidar de vidas, que é ministrar a palavra. Deus tem um futuro para você também. Feche seus olhos aí na tua casa. Ora comigo. Não deixa nada te desfocar. Não deixa nada te desfocar, porque os céus, eles aguardam a tua voz. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Começa a colocar agora diante de Deus. Fala, Senhor, essa palavra me lembrou de tantas coisas. Tantos sonhos que eu deixei de trabalhar por eles, porque eu achei que eles não teriam fundamento. Quantas coisas eu achei que não faziam sentido e eu me esqueci, Senhor, que o Senhor usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias desse mundo. Quantas coisas o Senhor já me revelou e eu não dei atenção. Pai, o Senhor que é o Deus que revela o profundo e o escondido. O Senhor que é o Deus que contigo mora a luz, Senhor, vem com a tua luz sobre a nossa vida. Revela, Senhor, agora sobre a vida de cada um. Qual é esse lugar que nós precisamos ocupar no futuro? Nós já entendemos que nós somos a geração que avança, que nós somos a geração que vai adiante. Mas o que vai me adiantar saber disso se eu não sei para onde eu tenho que ir? O que vai me adiantar saber disso se eu não sei o lugar que eu tenho que ocupar? Traz, Senhor, a tua revelação. Fala agora, Pai, com cada um, assim como um dia o Senhor falou comigo naquele acampamento de carnaval. E o Senhor me revelou o meu futuro. Eu sei que futuros aqui serão revelados. Vem, Senhor. Se você ora em línguas aí na tua casa. Ora e se edifica. Deixa o ambiente liberado para que o Senhor te traga essa revelação. Eu declaro que o medo não vai te atrapalhar, que as opiniões não vão te parar, que os olhares malignos contra você não vão te parar, mas você vai se levantar e você vai saber exatamente onde você tem que estar. Eu declaro que toda dúvida, que todo medo que você tinha no futuro vai cair por terra agora. Se você está participando dessa conferência, porque para você haverá bom futuro. E a sua esperança ela não vai ser envergonhada.
Em nome de Jesus. Eu quero te convidar, você que não conhece Jesus, a fazer essa oração comigo e entregar a tua vida. Repete assim: Senhor, eu ouvi essa palavra. E obrigada, Senhor, porque eu entendo que agora eu tenho futuro. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. Eu te entrego, Senhor, a minha vida, cada área no teu altar. Eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que de lá ele não saia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, vai aparecer um site aqui embaixo na tela. Você vai acessar esse site. Você vai mandar os teus dados, porque nós queremos que você venha caminhar com a gente. Esse é só o começo, ainda não é o fim. Vem. Vem ser O2 você também. Vem estar com a gente você também, porque Deus tem futuro para você. Eu tenho certeza que esse primeiro dia ele já foi maravilhoso. Assim como foi para mim, ele foi para você também. E eu quero te falar que nós temos ministrações ainda amanhã. Nós temos ministrações no sábado. Então é o seguinte, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma delas. Eu organizaria a minha agenda para eu não fazer nada na hora das ministrações. Porque o Senhor tem muito ainda para colocar sobre as tuas vidas. Amém? Obrigada por estarem com a gente nesse primeiro dia, por estarem aqui comigo. É um prazer muito grande ministrar para O2. E é muito bom poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então, para finalizar, só tenho uma coisa para falar para você. Vem pro O2. Não anda sozinho. Continua com a gente. Porque Deus tem muito mais para fazer sobre a tua vida. Amém? A gente se vê amanhã às 10 horas da manhã. Tchau, fiquem com Deus.